Meus amados irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, graças a Deus, graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor Deus, nosso Santo Pai Celeste, o Todo-Poderoso, nos concede. Nós estamos começando hoje, agora, os nossos estudos bíblicos em famílias. Nós estamos estudando sobre a nova, aliás, começa pela velha, a velha e a nova aliança. Vamos pedir a orientação do nosso Deus e Rei Jesus para que nos acompanhe com seu Espírito Santo aqui no nosso espírito, nos iluminando, para que nós falemos tudo do agrado de Deus, como está na Escritura Sagrada. Senhor nosso Deus, nosso Santo Pai Celeste, graças a Deus, meu Deus, que estamos aqui novamente para te engrandecer, te exaltar, te glorificar. Hoje o Senhor tem nome, meu Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus Pai. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno. Graças a Deus que nos revelastes, meu Deus, até onde nós possamos entender a tua sabedoria, que és o Deus triuno, um trono só para um único Deus. E lhe pedimos, meu Deus, a sua orientação nesses nossos estudos bíblicos de hoje, como tens nos orientado nos dias anteriores e os dias que haverão de anteceder, meu amado Salvador. Já te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu sei que o Senhor está conosco. Todos aqueles que estão com seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi prometido que iria ser morto por nós, desde antes da criação do mundo. E nós acatamos essa verdade, meu Deus, estamos conscientes que o Senhor o que disse valeu para sempre. Amém, Senhor Jesus. Nós vamos começar, meus amados irmãos e amadas irmãs, em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando eu digo em Cristo Jesus nosso Senhor, é porque nós só temos a Jesus como Senhor e só temos a Jesus como o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua igreja, que somos nós, aqueles que cremos nele, em nosso Senhor Jesus Cristo, como único Senhor, único advogado entre nós e Deus, único meio de salvação para chegarmos até Deus. Amém, meu Jesus. Nós vamos começar lendo e depois estudando, o nascimento de Isaac, que naquele dia, a vez mais recente do nosso estudo, nós podemos falar somente, creio que ainda lemos, porque é muito pequeno esse texto. Este tópico é de 21, Gênesis 21, de 1 a 7. Creio que nós lemos, só faltou a explicação. O nascimento de Isaac. Isaac, meu amado irmão, quando Deus pediu a Abraão, me dá teu filho no lugar do cordeiro, já tipificava nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando se fala em Isaac, se fala em Abraão, se fala no sacrifício, que já era símbolo do sacrifício de Cristo, da cruz do Calvário. O nascimento de Isaac. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor, quando fala Senhor com letra maiúscula, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou
a seu filho Isaque. A circuncisão já simbolizava um tipo de batismo, de marca, não é? Porque aquelas pessoas abençoadas, elegidas por Deus, por eleição mesmo de Deus, para serem um povo seu, escolhido de Deus, para testemunhar a fé no Deus vivo. Então, a circuncisão, que era aquela marca que ficava no pênis da criança, não é? E até dos adultos também, quando Deus mandou que Abraão fosse circuncidado e circuncidasse a seu filho com 8 dias, até o anticristo de Roma, que ele veio para mudar os tempos e a lei de Deus, ele usou no lugar da circuncisão, ele usou, que ele se diz que é o sacerdócio, né? Sacerdote, não existe mais sacerdote carnal, pecador. Existe o sacerdote eterno, que é o Melquisedeque que apareceu a Abraão naquele dia. Que Abraão pagou tudo o que tinha, de cereais, de tudo que possuía, não é? Entregou o dízimo a ele. Mas o sacerdócio hoje, somos nós, o sacerdócio divino, não é? Que o nosso sacerdote real, perfeito, sem pecado, subiu ao céu. É nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode haver diferença, não é? Então, Isaque já simbolizava o Cordeiro Divino, simbolizou, né, o Cordeiro Divino. Só que não chegou a acontecer com ele. Foi só uma prova, um teste que Deus fez a Abraão. Em seguida, ele, no lugar dele, o anjo, não é, mostrou: não faças mal ao menino, eis aqui o cordeiro para o sacrifício. Amém, Jesus, amém. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de Deus, de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho, Isaque, quando este era de 8 dias. Segundo Deus lhe houver ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, o filho da promessa. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Até ela achou interessante, não é? Uma pessoa com quase 100 anos, né? Ela já devia ter mais de 90. Então, ter um filho, Deus renovar tudo dentro dela, útero novo, tudo, enfim, não é? E resolveu o problema. Graças a Deus. Nós cremos nesse Deus o Todo-Poderoso. Sim, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Assim, uma pessoa quando não quer acreditar, não é? Na realidade. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo, imagine. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Foi uma surpresa muito grande, uma alegria sem tamanho. Esperou tanto tempo. Agora vamos ao segundo tópico que falamos sobre Agar no deserto, não é? Todos sabem que Agar era a concubina de Sara, e Sara ficou impaciente. Viu tanto tempo passar e nada dela ficar grávida. Não duvidou,
mas achou que ela não iria esperar por causa da idade avançada. Eu creio que ela pensou que iria morrer antes disso, antes de ver. Que a pessoa não pode duvidar, tem que crer, como Abraão creu. Nós, os gentios, que éramos povinho afastados, não éramos contados entre os israelitas, hoje nós pertencemos à família de Abraão. Hoje nós fazemos parte dos israelitas, que nós temos a fé do nosso pai Abraão, que nós não vimos o nosso Senhor Jesus Cristo ser sacrificado, mas nós cremos. Abraão foi do mesmo jeito. Quando Deus disse a Abraão, Abraão, me dá teu filho, por prova que tu me amas, tu me sois fiel. Abraão disse, aí Abraão não falou que não, né? Ele permitiu, né? Ele acatou o pedido de Deus. Pedido não, a ordem. Aí ele pensou no seu íntimo, não é? Deus é poderoso. Esse filho não pode desaparecer. Esse filho que Deus me deu, o filho da promessa, que dele sairá todas as gerações que irão pertencer a Deus, o povo de Deus. Ainda que eu tire a vida do menino, Deus proverá outra forma de eu conseguir de volta esse menino com vida. Deus pode ressuscitá-lo. Creio que foi assim que Abraão pensou. E o que fez Abraão? Sara, com a impaciência dela, mandou que Abraão tivesse um filho com a concubina, a empregada doméstica. E vejam só o que aconteceu. Castigo para Sara. Olhe, Agar no deserto. Isaac cresceu. Sim, antes disso, antes de Isaac nascer, a concubina, não foi depois que Isaac nasceu. Não, aliás, que Ismael nasceu, aí Sara, o menino nasceu com, se não me engano, com 15 anos depois, Isaac, não é? Então, eles não se davam bem dentro da mesma casa, não é? Então, Sara não aguentou. Olha, é duro, é duro. Imagine um chefe de uma fábrica, de uma firma, ter o diretor, não é? E entregar aquela profissão a ele, de dono de tudo, enquanto ele fizesse uma viagem. E quando ele chegasse, aquele empregado não quisesse mais devolver o lugar dele, quisesse assumir e não dar mais atenção àquele patrão, fazendo de conta que ele era o dono e o patrão o empregado. É triste, viu? É triste. Mas foi o que aconteceu. Foi da vez que Sara não aguentou, porque os meninos começaram, um já era adolescente, não é? O maior, Ismael, e viviam na mesma casa. E Isaac pequeno, mas quando sem dúvida começou a andar, sei que não se entendiam. E a empregada passou a humilhar Sara, eu imagino. Uma patroa, eu já fui empregada doméstica, mas graças a Deus, muito amada pelos meus patrões. Trabalhei em várias casas lá em São Vicente, quando eu tinha 12 até 15 anos de idade eu trabalhei. Fui faxineira, tudo. Mas graças a Deus fui considerada porque eu sabia respeitar, sabia considerar. Mas no caso de Agar foi diferente. Ela começou a insultar, começou a jogar as crianças uma contra a outra, dela contra o Isaac, né, filho de Sara, e humilhar Sara. Imagine, quando a patroa chegar na cozinha, a empregada sair, a pessoa só vê a sombra dela, a patroa chamar, eu já passei por isso, a patroa chamar
E a empregada fazia de contas que não estava ouvindo, ocupadinha com o celular. Não é fácil. Sara passou momentos difíceis, viu? Já foi castigo para ela. E a outra que queria se engrandecer foi expulsa da casa de Sara, foi morar no deserto. Imagine só. Agar no deserto. Isaac cresceu e foi desmamado. Antigamente, eu tenho filhas que amamentaram até as crianças delas com 3 anos de idade, com 4. Eu só tinha leite para, se muito, 1 ano. E dando graças a Deus, não é? Olha, sim, vendo, vou começar. Agar no deserto. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, né? Insultava Isaque, talvez botava apelido nele. Criança é assim, quando a mãe não sabe criar, não é? Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Já foi tudo predestinado por Deus. Deus já sabia desse futuro. Porque Isaque, o filho legítimo, sem ser por meio de adultério, não é? E a própria Sara foi quem preparou tudo isso. Não pode fazer uma coisa dessas. Não é? Não pode. Mas ela fez. E recebeu o pago também, não é? Que Deus castiga. Sim. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Ela pensava no começo, que conversou com Abraão, que ela iria criar os filhos que Agar fosse tendo de Abraão. Sem dúvida, o plano dela seria de criar uma família, não é? Seria dela, ela iria tomar posse daqueles filhos da concubina, mas desde que ela era uma mãe de verdade, ela não deu o filho, quer dizer que ela não chegou a pedir. Aí logo, não após muitos anos, né, ela criou, que os meninos não se deram, não foi? Sim. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Ele já amava aquele filho. Disse, porém, Deus a Abraão. Abraão conversou com Deus, Deus com Abraão. Não te pareça isso mal, por causa do moço. E veja que ele já era um adolescente, né? Ismael, filho da concubina. Não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Pronto, ficou tudo explicado. Não tinha lugar para os dois, não é? A tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação. Deus não desprezou aquela criança. Olhe, além se por acaso a filha de alguém aparecer grávida dentro de casa, a pessoa faz o possível, meu Deus, para evitar,
para proteger, pede a Deus para ajudar, mas às vezes a pessoa se descuida, assiste novelas imoral junto com as crianças que falam em adultério, que aquelas artistas praticam adultério, naquele meio tem gay também naquela novela, e a pessoa está ali assistindo, ainda se dizendo crente, lendo a Bíblia, indo para a igreja, não é? Mas não pode a pessoa assistir novela. Eu mesma faz muitos anos que não, olha, eu assisto televisão algumas vezes para ouvir noticiário, não é? Falando no fim dos tempos, notícia também do mundo. Nós estamos vendo, nesse final de mundo, muitas catástrofes no mundo, não é? E atinge os seres humanos. Sim, mas para a novela, Deus me livre, eu guardava tanto na memória que eu, no outro dia, sabia decorado as cenas anteriores. Meu Deus, que coisa, não é? Minhas meninas lá também assistindo. A pessoa se sai mal, viu, minha gente? Mas Deus dá recompensa. Dá recompensa. Depois Deus pacifica tudo. Porque Ele viu. Se aconteceu, Ele permitiu, não é? Ele dá o escape, Ele dá o jeito. Olhe, o que eu quero dizer é que ninguém despreze os filhos por nada nesse mundo. Viu? Entregue a Deus e continue orando e crendo que Deus tem poder e que Deus está no comando, que Ele resolve da melhor forma. Sim, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Não é por Ismael, é por Isaque. É tão certo que ainda hoje existe desunião, não é, lá no estrangeiro, com aquelas cidades vizinhas, algumas delas, não é, que não se dão com os israelitas. Estão tentando, toda a vida tentaram tomar Israel. Foi de Jerusalém. Mas Deus está no comando, viu? Deus está no comando como está no comando do nosso Brasil. Esse ídolo satânico, essa imagem de escultura satânica, que causa a ira de Deus, que se chama padroeira de Jupi, padroeiro do Brasil, padroeiro dos estados, Deus vai derrubar todas, vão cair no chão e ser pisadas por Deus. Amém, Senhor Jesus, amém. E Deus vai reinar aqui. Aqui só Jesus Cristo manda e mais ninguém. Abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso presidente abençoado, não é? Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela foi embora pelo deserto. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água, começou aí o problema, viu? Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim, não verei morrer o menino. É triste também para uma mãe, não é? Uma coisa dessa. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. E Deus ouviu o choro dela, não é? Claro que Deus estava assistindo tudo. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus, veja, quando o anjo aparece, é o próprio Deus falando por aquele anjo, viu, minha gente? Quando é falando a verdade, quando é falando a mentira,
que nem o anticristo de Cício do Juazeiro. Eu tinha uma velhinha, muito mais velha do que hoje, e o marido dela, ela chamava-se Olindrina, e o marido Lourenço. Eu gostava, eu amava aquele casal de velhinhos. E eles também gostavam muito de mim. Então, ela me contava muitas histórias de Lampião, de Cício do Juazeiro. Cício do Juazeiro dizia: 1.000 passará, querendo se fazer de profeta, né? 1.000 passará, 2.000 não chegará. Falso profeta. Chegou e até está passando, né? 2021. Falso profeta, ninguém dê atenção. Deus chamou, sim, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus, o anjo dizendo, né, na voz, falando por Deus, Deus ouviu a voz do menino, tá vendo? A criança é abençoada. E chamou de menino, sem dúvida ele tinha somente 12 anos, não é? Deus ouvia a voz do menino, daí onde estás, daí onde está. Ergue-te, te levanta, não é? Levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele, olhe, era Deus falando pelo anjo. Eu farei dele um grande povo, foi mesmo, um grande povo, muito embora desunidos, não é? São desunidos. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém, Senhor Jesus. Deus trabalha na nossa vida, viu, minha gente? Aconteça o que acontecer, Ele está vendo. E se está vendo, se aconteceu é porque Ele permitiu. Agora nós vamos ler, que fala sobre a nova aliança. Nós vamos ler. Aqui eu reservei muitos tópicos que depois eu vou logo ler aqui. O tópico aqui da velha aliança, do que nós lemos agora, não é? A velha aliança. Nós lemos, eu já disse o título, não foi? Eu já disse, foi isso que nós lemos. Agora vamos ler sobre a nova aliança. A nova aliança. O nascimento de Isaac já falamos. Promessa de Deus para o reinado pacífico do rebento de Jessé. Vamos ler, né? É em Isaías. Isaías 11, vamos ler. Já falando no rebento, no menino Jesus, o futuro do Messias. Vejam só. Enquanto Deus preparava aqui, na velha aliança, o nascimento de Isaac, né, daquela geração. E aqui já fala Deus preparando o filho dele, o Cordeiro Divino, que iria ser imolado para salvar aquela gente que caiu no pecado. O mundo inteiro, não todos, não é? Muitos, porque a igreja é a igreja de Deus, é uma igreja mundial. Por isso que eles chamam católica, católica significa mundial, é também mundial, mas tem a igreja de Deus e tem a igreja falsa de Babilônia, não é? Mas na pessoa distingue uma da outra, lendo a Bíblia Sagrada. Sim, o reinado pacífico
do rebento. Rebento significa aquele brotinho que sai da árvore, aquele olho bem, bem forte, não é? Numa parte, lá em Isaías 53, fala que aquele olhinho ia sair como um olhinho lá desprezado de todos, né? Rejeitado, desprezado, que nasceu lá dentro das pedras, sem água, a raizinha não tomava água, caía fraquinho quando o sol esquentava, de manhãzinha se levantava por causa do sereno, da noite. Quando o sol esquentava, ele caía, eu imagino, aquele galhinho, aquele raminho, como uma árvorezinha, um arbustozinho, simbolizava Cristo. Depois nós vamos chegar lá, viu? Depois que o menino nascer, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui, não é? A história, aí nós vamos lá. Não, um pouco antes. É antes, eu já ainda estou falando na velha aliança, que Isaías é aqui, na velha aliança, já falando no futuro. Que Isaías, a gente lendo, prova tudo, e Daniel, tudo prova o que Deus diz é verdade. Ele promete, ele cumpre, ele é um Deus fiel. E nós devemos seguir o exemplo de Deus, né? De nosso Senhor Jesus Cristo, dos profetas, dos apóstolos. Olhe, o reinado pacífico, de paz, viu? Lá no céu não vai mais haver, não vai mais nunca, já houve tribulação, porque aquele anjo maligno, que era anjo benigno, enganou os outros anjos e foi expulso do céu. E virou demônio, grande dragão vermelho, antiga serpente, tudo de mal que se possa imaginar. E aqueles anjos que ele enganou viraram demônios, espíritos malignos. Estão aí, ó, nas pessoas. Tem delas que tem vários. Teve uma pessoa que Deus tirou uma quantidade enorme daquela manada de porcos. Que ele disse, que queres que eu te faça com aquele louco? Estava se rasgando lá dentro lá nos túmulos, né, no cemitério. Aí ele disse assim, que nos, que era uma legião de anjos, né, que se tornariam anjos malignos, aí penetraram naquele homem. Aí ele disse, que nos mande para aqueles porcos que estão pastando. Aí quando Jesus mandou, aí os porcos desembestaram, caíram lá no precipício, sei que desapareceram. Depois os donos dos porcos chegaram procurando Jesus, acho que para tomar vingança, mas ele já não estava mais ali. Deus é o Deus de amor, mas ele é Deus de vingança, viu? E ele mostra os poderes dele. E aquele homem ficou livre. Depois, se ele ficou livre, ele já era um crente em Cristo a partir daquele momento. Porque o Espírito Santo de Deus passou a dominá-lo para ele servir de exemplo. De um louco, passou a ser um